Graças ao bondoso Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. No Levítico, capítulo 4, vem dizer aqui sobre expiação do pecado. Vai dizer sobre holocausto, sobre ofertas queimadas, sobre o sacrifício de Cristo. Algumas das partes começando diz bem assim, falai aos filhos de Israel e orientai-os se alguém pecar sem intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim será ao proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. E levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e imolará na presença do Senhor. Nossa! Por mais que eu já errei, para mim é muito triste ler isso e ouvir, porque Jesus morreu, né, sacrificado. É como que aquela pessoa estivesse sacrificando a Deus. Isso vem entender que é o seguinte, o Senhor sofre pelo pecado do seu povo. Aquele serviço que ele fez de caminhar com aquela cruz e tudo que aconteceu, quer dizer que o Espírito de Deus, estando com o homem, a consciência de Deus sofre ao ver o homem pecar. O Senhor entristece, ele fica muito triste, é doloroso para ele. E sem contar que é o Filho de Deus, né? Então, colocar a mão e cortar. E quer dizer muito, muito mais. Quer dizer agora que a expiação do pecado, ou seja, a culpa, só é tirada pelo sangue do novilho, que é Jesus Cristo. Então ali vai falar de várias pessoas e tudo mais, mas nós sabemos que Cristo é expiação para todo pecado. E diz bem assim, então o sacerdote colocará um pouco desse sangue, vai contando o rito, né? Molhará o dedo, vai fazendo assim, assim, assim. No capítulo 19 diz, ele retirará do animal toda a gordura e queimará no altar, e fará com que esse novilho, como se faz com um bovino de oferta pelo pecado, o sacerdote cumprirá assim o rito de expiação, para a partir de cada chefe da família, e todos serão perdoados, a partir de cada chefe da família. Ou seja, começa com um líder, né? E continua e diz bem assim, quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer um dos mandamentos do Senhor, o Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Se a pessoa pecou, é considerada culpada. Não tem alguma outra forma a não ser o que? Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como uma oferta um bode sem defeito. Conscientizou-se, compreendeu, arrependeu-se do pecado. Aí é perdoado. Como? Trazendo um bode, né? O bode representa ali que ele foi rebelde, foi teimoso, por isso errou. Mas Cristo, então, se faz o bode pela pessoa, né? O Espírito Santo do Senhor, não pecando, sofre a pena do pecado do rebelde, entende? Então, ao arrepender-se, perdoado, ali está deixando bem claro, arrependeu, é perdoado. Então, se é para trazer o bode, quando? Quando ele olha aqui na consciência, quando ele, entretanto, assim que conscientizar-se. Então, o Espírito Santo é quem te fez se arrepender, ou por sonho, ou por palavra mais firme, ou por você entender os sinais, ou tudo junto. De muitas maneiras o Espírito Santo trabalha, porque ele quem profetiza, ele conscientiza, ele quem testifica da verdade. Então, se o Espírito Santo te fez compreender o mal que iria te acontecer, ao ponto de você se arrepender, no arrependimento, então, Cristo é o sacrifício perfeito. Quando se arrependeu, porque o arrepender-se vem junto com a fé, porque aquele que se arrepende do pecado é porque crê que é pecador. Então isso é discernimento, é aberto discernimento. Então isso também é o Espírito Santo do Senhor agindo, é sendo derramado fé para que ele se arrependa. É unção sobre unção, é poder de Deus. Quando a pessoa está arrependida do pecado, Deus perdoou, com toda certeza. Continuando, o líder, colocará a mão sobre a cabeça do bode e imolará no lugar
onde se imolam os holocaustos na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e depositará sobre as pontas de forma de chifre que se prolongam nos canos do alto. Ali dá a impressão, né, do sofrimento e da dor. Também tem uma parte nesse capítulo que deixa muito claro o sacerdote. O sacerdote quer dizer Cristo, ele que é o sacerdote, ele é a pessoa que sofre a pena, né, esse sofrimento. A consciência dele sofrendo, fisicamente ele sofreu, mas o Espírito Santo ainda hoje trabalha e ainda hoje é a expiação plena pelo pecado. Então ele quer dizer que ele está sofrendo pelo pecado do seu povo e que ele sofre para que o povo seja perdoado. Então a consciência de Deus sofre para que haja perdão. No capítulo deixa bem claro, nesse capítulo 4, que o sacrifício é feito fora do arraial ali, né? Como Cristo sofreu, né? Ele sofreu para fora, né? Lá no alto, no Gólgota. Então ele foi tirado da cidade e sofreu lá. Então ficou bem claro que ele é a propiciação do pecado. Então não é obras. Essa obra que eles faziam representava como o povo seria purificado a seguir adiante. Mas naquele momento, quando eles faziam isso, eles estavam crendo e eram purificados pela fé. Entende? Por crerem na palavra de Deus. Assim não é hoje. Só que agora sem rito. Arrependeu, perdoado. Perdão. Pelo sangue do Cordeiro. Arrependeu, perdoado. Se arrependeu, perdoado. Porque o arrepender-se proveniente de Deus. Olha, para finalizar o capítulo, porque tem muitas considerações falando... Você tem um capítulo 4 na Bíblia aí, mas tem muitas considerações falando sobre o pecado, né? No 35 diz, retirará toda a gordura do animal como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício da comunhão. Do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em benefício dessa pessoa propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. O sacerdote é Cristo, então ele ofereceu o próprio corpo dele para sofrer, para te oferecer perdão. Isso também, olha, por comunhão. Veja, sacrifício de comunhão, para que aquelas pessoas sejam perdoadas juntas, que elas sejam edificadas juntas, estejam juntas, um povo de Deus. Também é necessário comer do corpo de Cristo, né? E se alimentar do corpo de Cristo é se alimentar do Espírito Santo. Ao arrepender-se, te é dado se alimentar também, o ter conhecimento, beber do sangue do Cordeiro, que a carne é fazer aquilo que Deus manda, né? Então viver em Cristo, que é a caminhada, isso que é fazer o que Deus manda, é o caminho que Deus preparou para os santos, está preparado, está feito. Você há de se alimentar nessa jornada. E beber o sangue, conhecimento, então ele te dá, também é ele que coloca o arrepender-se. Compreenda, você não precisa fazer mais nada, está pago, está quitada a dívida. Quando Deus, que é o que quita, né? Não é o homem que fala contigo, a carne aqui, mas quando Deus, que é o que quita, ele disse, está consumado. E quando ele te perdoa, então, novamente, essa palavra é importante, se você está arrependido, não vem arrependimento no coração da mente humana, que é sempre insaciável, o cérebro, né? Insaciável, que é dose, mas é Deus que não deixa o corpo do homem se perder. É Deus que preserva o homem, é Deus que coloca ele o arrependimento, com o arrependimento freia a hora, quando ele vê aquela situação, a situação que tudo estava tomando. Então, Deus também abre olhos, ouvidos, entende? Uma transformação, você está em meio a um processo e Deus é contigo. Tem provas, tem a caminhada, tem o arrependimento, tem o se alimentar, fazer o que Deus manda, tem o beber o sangue, contudo é o próprio sacerdote, o próprio Espírito Santo quem te guia, quem te perdoa, quem sofre conscientemente pelos teus pecados e te traz a paz por te amar. Deus é muito bom, Jesus te ama, há perdão no sangue do Cordeiro. E Ele quer você no alto, nessa comunhão. E porque Ele quer, Ele não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Se Ele coloca o próprio Filho
Para isso é porque Ele te ama e te quer nas alturas. Graças a Deus, e assim seja. Amém.